Pai amado, a gente te agradece por essa noite, a gente te agradece, Pai, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, e porque a Tua palavra, ela dá testemunho de um Cristo que é vivo, aleluia. Hoje, Pai, o que nós te pedimos é que poderosamente o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes, para que tudo que o Senhor nos disser não seja meramente para que a gente saiba mais coisas, mas para que mude o nosso agir, o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de pensar o mundo, o nosso jeito de esperar pela Tua volta, o nosso jeito de ajoelhar diante de Ti, o nosso jeito de Te adorar, o nosso jeito de nos aproximarmos da Tua palavra para Te conhecer. Nos abençoa nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém te perguntasse se o texto bíblico, você não precisa levantar a mão, mas só pensa no seu coração. Se alguém perguntasse para você nessa noite, se o texto bíblico é o texto mais importante da tua vida, você responderia sem titubear: sim. É para você pensar no seu coração. Quem está do seu lado não precisa conhecer a resposta disso. É você com Deus, Deus com você. Se uma pessoa te parasse na rua, você estivesse andando como um bom crente à moda antiga, com a Bíblia debaixo do braço, e como um bom crente à moda antiga, alguém te parasse assim: ô Bíblia, que era assim que o pessoal chamava o crente, ô Bíblia, porque ele andava com a Bíblia debaixo do braço. E o cara perguntasse assim para você: esse livro que está debaixo do teu braço é o mais importante da tua vida mesmo? Você responderia assim, sem titubear: sim, é o mais importante. Ou você teria uma certa dúvida? Isso é com Deus e com você. O meu convite hoje para você, nessa noite, é para que no final dessa noite, você nunca mais tenha qualquer vacilo sobre essa resposta. Você responda sem vacilar: sim. Só que eu não tenho nenhum poder para operar isso no teu coração. Eu não tenho nenhum poder vindo da minha própria mente e da minha própria eloquência e das minhas palavras para fazer com que isso aconteça dentro da sua mente, para que isso alcance a sua alma, para que isso toque o seu espírito. Por isso, quando eu oro por essa noite, quando estamos orando por essa noite, nós oramos pelo mover do Espírito de Deus nessa direção. É o Espírito que vai realizar isso no seu coração. É o Espírito que vai mover a sua mente para esse lugar. É o Espírito que vai te situar nesse lugar de quem responde, sem sombra de dúvida: a Bíblia é o texto mais importante da minha vida. Então, nós vamos levantar um clamor pedindo para que o Espírito faça isso. Mas eu queria ler um texto e então nós vamos levantar esse clamor. Se você puder me acompanhar na leitura do livro de Gênesis, nós leremos o capítulo 12 do livro de Gênesis. Eu acabei de comprar essa Bíblia, gente, ela está com as páginas grudando uma na outra ainda. Se eu tivesse que concorrer para uma batalha bíblica agora, eu ia perder feio. Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você pode repetir essa frase comigo para guardar no seu coração? Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Comigo, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A sua família será abençoada. Você está se perguntando se esse texto tem validade para hoje, para aqui ou agora? Por meio de Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A sua família será abençoada. Amém? Aleluia. Vamos levantar um clamor comigo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele nos conceda segurança de crer nesse texto. Se você puder me acompanhar, ore comigo da maneira como você se sente mais confortável. Se você quiser orar em voz alta, você pode orar em voz alta. Se você quiser simplesmente fechar os seus olhos e orar no seu lugar, você pode fazer isso. Se você quiser se ajoelhar, você pode fazer isso também. Mas ore junto comigo agora. Pai amado, que seja o Teu Santo Espírito colocando em nós a vontade, que seja o Teu Santo Espírito operando em nós o desejo, que seja o Teu Santo Espírito movimentando em nós os nossos pensamentos, para que não haja qualquer titubear em relação à Tua palavra, inspirada por Ti, levantando grandes homens ao longo da história, e fazendo dela uma palavra imortal, que resistiu por milênios até hoje chegar até nós. Pai amado, que esteja o Teu Santo Espírito trabalhando nos nossos corações nessa noite. Pai amado, que os textos que vamos tratar aqui operem nos nossos corações e as mudanças provocadas por Ele sejam visíveis por toda a terra, abençoando famílias e famílias e mais famílias em toda a terra. Em nome de Jesus, nós oramos, amém. Segunda pergunta: você está andando com a sua Bíblia debaixo do braço e alguém te faz a seguinte pergunta: qual é a história desse livro? O que esse livro conta para você? Conta para mim, faz um resumo. É muito grande. Faz um resumo para mim, que história esse livro conta? Como você responderia? E eu quero te convidar a pegar esse texto que a gente leu de Gênesis 12 e lembrar que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Abrão, para ser uma espécie de ponto central para onde você retorna quando você tiver que contar a história desse livro. Como assim? Já vou te explicar já. Nesse minuto nós vamos fazer isso. Então, como o texto bíblico começa? Deus cria o mundo em vários dias, e a cada dia Deus diz o seguinte: como é bom. Deus cria e vê que é bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. É um refrão que se repete ao longo de Gênesis 1. E então, conforme esse refrão é entoado e Deus vê que aquilo que Ele cria é bom, quando Ele chega ao final da criação, Ele coroa a criação com o ser humano, e toda a criação reunida, Deus vê que é muito bom tudo aquilo que Ele tinha feito. Primeiro passo: Deus cria um mundo bom. Deus cria um universo bom. E então, nós vemos o ser humano desfrutando desse mundo bom, até que a crueldade, que nós cristãos chamamos de pecado, a maldade, que nós cristãos chamamos de pecado, entra nesse mundo, e esse mundo criado originalmente bom, passa a ser corrompido pela crueldade do ser humano.
Você vai lendo o texto e você percebe que Adão e Eva desobedecem a Deus. E eles conheceram um mundo bom, mas ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o bem eles já conheciam. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, para quem já conhece o bem, é simplesmente conhecer o mal. É simplesmente conhecer o mal. E o primeiro efeito disso é o fato de Jesus procurar por eles para perguntar o que acontecera. O que aconteceu? Deus vai até o jardim e Adão escuta os passos de Deus no jardim e se esconde. Deus ainda não tinha punido ninguém. Deus ainda não tinha dado nenhuma bronca. Deus apenas estava indo conversar com Adão. E de pronto Adão se esconde. E quando então Deus se coloca diante de Adão, ele pergunta a Adão: Adão, por que você comeu do fruto da única árvore que eu te proibi? E Adão mostra para nós como funciona a crueldade humana, como eu e você operamos quando somos cruéis. Adão faz o seguinte: foi a mulher que você me deu. Nós nunca somos responsáveis pela maldade que nós cometemos. Nós nunca somos responsáveis pela crueldade que nós cometemos. A gente sempre transfere essas responsabilidades, e transferindo essas responsabilidades, nós criamos as maiores inimizades. Em uma frase, Adão cria inimizade entre os seres humanos. Até aquele momento tinha 2 no mundo, ele e Eva. Então todos os seres humanos ali estão em inimizade. Por quê? Porque Adão vira e fala: foi a mulher. Mas Adão não está satisfeito em criar inimizade entre ele e a mulher. Ele cria com Deus também: foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que tu me deste. Então você tem um mundo que é criado originalmente bom e que é corrompido pela nossa crueldade. E então essa crueldade, ela passa a ser observada. A gente começa a ver no texto essa crueldade acontecer. O texto bíblico, ele não se omite de narrar a maldade do ser humano, não. Ele narra, e ele narra para valer. Não é um conto de fadas. Como que eu sei que o texto bíblico é verdadeiro? Uma das coisas que você sabe que o texto bíblico é verdadeiro é que o conto de fadas esconde de você a maldade dos personagens. O texto bíblico não. A Branca de Neve é maravilhosa. A Cinderela é maravilhosa. Não tem erro na Cinderela, não tem pecado na Branca de Neve. No máximo tem um lapso, uma ingenuidade de comer a maçã que não devia. No máximo. O texto bíblico não. O texto bíblico, de cara, ele chega para você e fala: um irmão matou outro irmão por pura inveja, por puro ciúme. E aí você tem Caim e Abel. Quando Deus vai lá e conversa com Adão, e Adão dá essa resposta mal criada: foi a mulher que tu me deste? Deus pega Adão, fala: vem cá, meu filho, não vou te deixar no paraíso. Então tem um juízo, expulsa Adão do paraíso. Mas ele olha para Adão e para Eva e fala: com essas roupas que vocês estão, na nova ordem das coisas, vocês não duram um segundo, cara. Deixa eu pegar uns animais aqui para fazer a roupa de vocês. Então, ao mesmo tempo que Deus demonstra juízo, demonstra também misericórdia. A mesma coisa com Caim e Abel. Caim mata Abel. Deus vai lá falar com Caim, igual falou com Adão. Deus vai lá falar com Caim exatamente como ele foi lá falar com Adão. Vocês vão começar a notar um padrão aqui no começo de Gênesis. Esse negócio começa a se repetir. Quando Deus vai lá falar com Caim: Caim, o que aconteceu com o teu irmão Abel? Lembra de Adão sendo um filho mal criado com Deus? Caim chega e fala assim: eu lá sou babá de Abel para saber onde esse cara anda. Imagina se falar com Deus desse jeito.
Eu lá sou babá de Abel para saber onde esse cara anda. Ainda assim, Deus demonstra para Caim juízo. Essa terra onde você está, você não vai ficar mais, você vai ser expulso dessa terra, mas eu vou colocar uma marca em você, para que ninguém queira se vingar pelo assassino que você é, uma marca de misericórdia. E então, logo depois de Caim, Lameque aparece, e Lameque olha para aquela crueldade toda, e ele fala o seguinte: meu amigo, essa crueldade toda, cara, se alguém fizer alguma coisa contra Caim, vai ser vingado, e ser vingado 7 vezes. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu vou me vingar 77 vezes, ou 70 vezes 7. Quer saber por que Jesus fala para perdoar 70 vezes 7? Ele está fazendo uma referência a esse texto aqui. Lameque é o mais vingativo dos seres humanos, o cristão tem que ser o mais perdoador dos seres humanos. Você não se vinga 70, aleluia! Você não se vinga 70 vezes 7, você perdoa 70 vezes 7. Amém? E então Lameque, ele cria esse ambiente vingativo, e esse ambiente vingativo, um mata o outro, esse que perdeu o pai ou o irmão, mata 77 outros, esses outros matam os outros, e começa a subir a Deus um clamor diante dessa crueldade humana. Lembra do mundo que foi criado originalmente bom? Chegou num ponto que o sofrimento é tamanho, que a crueldade mútua é de tal jeito, que Deus fala: não dá. Refaz. Noé, vem cá, Noé. Juízo, dilúvio, misericórdia, o arco-íris e a promessa de que eu nunca mais vou destruir o mundo por meio de um dilúvio. O padrão se repete. Mas logo depois, as nações vão aparecendo novamente, e uma nação, um grupo de pessoas, diz o seguinte: vamos fazer para nós uma torre, para chegar até os céus, e nós nos igualarmos a Deus, fazer para que a gente faça o nosso nome famoso, e a gente tem ali a Torre de Babel. É aquela crueldade que estava muito clara e muito estampada em Lameque, aquela crueldade, aquela maldade que estava muito clara e estampada em Caim, aquela maldade, aquela crueldade que é fácil de enxergar em Adão, quando ele fala aquela bobeira de falar o que ele fez em relação à esposa dele, em relação ao próprio Deus. Quando a gente chega na Torre de Babel, é um pouquinho mais difícil de tentar entender qual que é o grande pecado aí. Querer ser igual a Deus, o que isso significa? Eu vou fazer história longa curta, porque eu quero explicar para vocês como que a história desse texto inteiro funciona. Mas eu vou fazer história longa curta. Você tem ali em Babel um grupo de pessoas que quer ter um nome famoso. Quem está lendo o texto de Babel são os israelitas. Lembra quem foi que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? Moisés. Moisés está contando essa história para os israelitas. O que os israelitas estavam fazendo no Egito quando Moisés liberta os israelitas? O que o faraó manda esses caras fazerem e aumentarem a produção, porque o faraó fica com raiva? Tijolo. Tira a palha do tijolo deles e deixa eles fazerem o tijolo só com a argamassa. Mas cobrem deles a mesma produção, para eles aprenderem o que é bom. E tijolo para quê que os israelitas estão construindo ali? O que os egípcios estão construindo que precisa de tanto tijolo, que você escraviza todo o povo hebreu para produzir aquele monte de tijolo? Bom, eu não sei se você tem a oportunidade, mas se não tiver a oportunidade de pegar um avião, você pode pegar o Google e olhar no Google Imagens, você digita lá pirâmide, e você encontra
para que precisava de tanto tijolo? Para isso que precisava de tanto tijolo. Para construir grandes torres. Essas grandes torres eram as pirâmides do Egito. Quando alguém disser para você, porque ninguém sabe como que fizeram aquelas pirâmides tão grandes, devem ter sido alienígena que ajudou o egípcio, você já ouviu esse papo de maluco? Você fala assim, alienígena nada, é escravo. Não é mão de obra alienígena, é mão de obra escrava que foi usada para fazer aquele negócio. E aí o israelita que acabou de ser liberto, ele olha para o texto de Babel e vê um pessoal construindo torre. O texto literalmente cita os tijolos que eles estavam produzindo. Agora eles descobriram essa tecnologia dos tijolos e estão construindo grandes torres. Para que uma pirâmide era construída? Para fazer o nome do faraó famoso. Qual que é o intuito de Babel? Fazer o nome dos construtores de Babel famosos. Agora, é o nome do peão que está lá fazendo o tijolo famoso? Não! É o nome de quem teve a brilhante ideia de fazer a torre. O que está sendo introduzido na história aqui? O trabalho forçado, a escravidão, a chibata. Tudo para que alguém esteja por cima da carne seca. Com o grande intuito de alguém dominar todos. Então, Deus olha para aquela construção. Isso é fascinante. Deus olha para aquela construção enorme e fica impressionado com aquela construção. Nossa, que construção enorme! O texto bíblico diz, em Gênesis 11, que Deus, ao olhar aquela construção enorme, ele se agacha para olhar. Que construção incrível que vocês estão fazendo aqui. Como que é essa construção aqui? Deixa eu tentar enxergar. Deus se reclina para enxergar aquela construção enorme. Vocês queriam fazer o nome de vocês famosos com essa construção aí? Era isso que vocês queriam? Duvido vocês conseguirem estender toda essa fama, se a língua de cada um de vocês, cada uma for de um jeito. Como que alguém fica famoso? Por meio da comunicação das pessoas. Eu vou bagunçar a comunicação de vocês todos. Fica famoso aí. Tenta. Com os nomes todos bagunçados. Juízo. E então, eles até ficam famosos, mas não por ter construído uma grande torre, mas por terem provocado uma grande confusão, que é literalmente o que Babel significa. Babel significa confusão. Deus então vem com um juízo, e a história parece que termina. Em Adão, juízo e misericórdia. Em Caim, juízo e misericórdia. Em Noé, juízo e misericórdia. Em Babel, juízo. Em Babel, juízo. Espalha esses povos com línguas diferentes. E aqui eu já dei uma dica. Esses povos com línguas diferentes, povos começam a aparecer. E você fala, é o juízo que essas pessoas estão sofrendo. Cadê a misericórdia? Bom, depois de Gênesis 11 vem Gênesis 12. Você tem famílias espalhadas por toda a terra. Então Deus pega uma pessoa de Ur dos Caldeus, lá do meio da Suméria, onde a torre estava sendo construída, e chama esse cara chamado Abrão. O que Abrão fez para merecer isso? Nada. Deus chama Abrão e fala o seguinte: vai para a terra onde eu vou te mostrar, sai da tua parentela, lá eu vou fazer de você uma grande nação, lá eu vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar, e por meio de você, da tua semente, da tua grande nação, todas as famílias da terra, essas que estão espalhadas com diferentes línguas, serão abençoadas.
juízo, misericórdia. E então, a gente vai avançando na leitura e a gente começa a descobrir como que Deus desenha essa bênção da família de Abraão a todas as nações. A gente chega, por exemplo, em Êxodo 18, e a gente descobre que Deus está fazendo da família de Abraão um reino de sacerdotes. Como que funciona um reino de sacerdotes? Que história é essa de um reino de sacerdotes? Ora, o que o sacerdote faz? O sacerdote faz a mediação entre o Deus e o ser humano. O sacerdote faz a mediação entre Deus e o ser humano. Um reino de sacerdotes é um reino inteiro. É um reino inteiro de gente que faz a mediação entre o Deus e os seres humanos. É um reino inteiro de pessoas que abençoam outras pessoas. Como que esse reino de sacerdotes vai funcionar? Se vocês cumprirem a lei que eu dou para vocês, os outros povos serão abençoados. E o que a gente vê depois disso? Um povo que tem profunda dificuldade em guardar essa lei. Como eu mencionei ontem, Deuteronômio capítulo 4 conta um pouco disso. Se vocês cumprirem os estatutos que eu te dei, se vocês cumprirem o estatuto que eu dei a vocês, os outros povos vão ver e vão dizer: que nação sábia, quem é o Deus dessa nação? Só que essa nação, ao longo dos anos, tem uma tremenda dificuldade para cumprir essa lei. E a gente vê, juiz após juiz, rei após rei, uma dificuldade tremenda em ser essa família que abençoa todas as famílias da terra. Quando isso acontece, e os reis se afastam do plano de cumprir a lei de Deus, Deus levanta profetas para chamar a atenção desses reis e colocar Israel de volta nos trilhos, para que as outras nações sejam abençoadas. Mas Israel rejeita os seus profetas. Elias, Eliseu. Jeremias escreve um livro de lamentações, porque a lei de Deus é rejeitada. Jerusalém é destruída. E a gente vê essa história, e conforme a gente vê essa história, a gente pensa: qual é a solução? Porque as famílias da terra precisam ser abençoadas, elas se afastaram de Deus. E então, a gente vira a página do Novo Testamento, e o primeiro versículo do Novo Testamento, livro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por meio da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus, séculos depois, família de Abraão, descendente de Abraão, nasce, e por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele morre, ressurge, está vivo entre nós, e deixa conosco o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus chega ao povo de Deus, as línguas separadas em Babel, tornam o nome de Jesus Cristo famoso e não de Babel famosa. E cá nós estamos, 2000 anos depois dessa história. Babel queria ser famosa. Deus diz: Abrão, o seu nome será famoso. De quem nós estamos falando hoje? Qual nome conhecemos até hoje? Abrão. Mas Deus diz: meu filho Jesus, a ti eu dou um nome sobre todo nome. A promessa feita a Abraão é cumprida em Cristo Jesus.
Essa é a história desse grande livro. De que um mundo criado originalmente bom é corrompido pelo pecado, mas a corrupção do pecado, Deus não fecha os olhos para isso e diz: essa crueldade tem data de validade. E ela termina com o meu filho, com o meu amor, com a minha entrega, para que haja juízo de uma vez por todas e misericórdia sem fim. Para que então nós aguardemos o retorno glorioso de Jesus. Eis que vi a nova Jerusalém, a santa Jerusalém descendo, diz Apocalipse 21. E Jesus, e Cristo, o Senhor, o verdadeiro Deus, fazendo a sua morada, o seu tabernáculo, a sua habitação entre nós. E Ele enxugou dos nossos olhos as lágrimas. O próprio Deus resolvendo a crueldade do ser humano. Então o mundo, criado originalmente bom, corrompido pelo pecado, abençoado por Deus por meio de Cristo Jesus, finalmente restaurado como novo céu, nova terra, ainda melhor do que esse mundo criado originalmente bom. Essa é a história do nosso livro, essa é a história do nosso povo. É para essa história que você é convidado miraculosamente, poderosamente para fazer parte. Quando perguntarem para você sobre o que fala esse livro, deixa eu começar a história te dizendo: esse livro fala sobre como eu, um pecador, uma pessoa que não merece nada da parte de Deus, sou convidado para fazer parte da tua história aqui agora, te contando essas coisas, e transformando a tua vida de alguém que foi criado como uma pessoa, um ser humano, no projeto de Deus originalmente bom, mas você foi corrompido pelo pecado, como eu também fui. Mas essa história me conta como, mesmo eu sendo quem eu sou convidado a fazer parte da sua história, para que você se torne uma pessoa ainda melhor, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele e da sua ressurreição. Essa é a história do texto que você tem nas mãos. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é poderoso em língua portuguesa, isso é poderoso em língua espanhola, isso é poderoso em inglês, isso é poderoso em francês, isso é poderoso em cada dialeto africano. Nós estamos aqui enviando missionários. Ontem falamos sobre missionários no oeste da África. É essa a história que vai ser contada em todas as línguas, porque todas as famílias da terra serão abençoadas, aleluia! A sua família será abençoada. Quando alguém te pergunta, esse livro é o livro mais importante da sua vida, você responde sem titubear: sim. Porque ele é o livro que transformou a tua vida e conta a sua história, conta a história de como você foi uma pessoa criada por Deus. Tudo bom. O pecado apareceu e corrompeu aquilo que a gente é, mas a tua identidade foi restaurada em Cristo Jesus, para ser um habitante do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém que vem. Eu quero concluir dizendo o seguinte: novo céu e nova terra vem. A nova Jerusalém prometida está no nosso futuro. A gente ora diante de Deus como quem já pode enxergar ela chegando, com saudade de uma cidade que a gente nunca visitou. Vem a nova Jerusalém, vem o novo céu, vem a nova terra, vem os novos corpos ressurretos que nós teremos. Mas nova criatura você já é hoje. Habitante da nova Jerusalém você já é hoje. Eu já sou habitante de Nova Jerusalém agora. E portanto, o que nós testemunhamos e o que esse livro nos faz crer
é que de todos os milagres, de todos os dons e manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, a mais sobrenatural é quando Deus olha para a linha do tempo e diz: eu não ligo para a linha do tempo e eu faço o futuro invadir o presente, quando eu transformo a sua vida de alguém caído num cidadão do futuro, da Nova Jerusalém, do que ainda vai acontecer em aqui e agora. Ou a linha do tempo não interessa, o que interessa é que Deus faz o futuro invadir o presente por meio da sua vida. Tudo isso pode ser expresso dessa maneira, como a gente contou aqui a história, e é maravilhoso quando a gente enxerga essa história de maneira coerente sendo explicada para a gente. Mas a pessoa mais simples, sem instrução, aquela pessoa que verdadeiramente se entregou e teve um encontro com Cristo Jesus, ela pode não saber explicar isso, mas ela vive exatamente isso, quando ela coloca o joelho no chão e ora pelo vizinho que amaldiçoou ela. Sabe o que é isso? É o futuro invadindo o presente. A pessoa simples ou intelectualizada, pobre ou rica, preta ou branca, por meio dela, quando Cristo opera a sua obra, o futuro invade o presente. Deus te convida para essa história. Esse livro é o livro mais importante que a gente pode ter, porque é o único livro que te convida para viver dentro dele, dentro da história que ele conta. Eu gostaria de fazer uma oração para você. Senhor Deus, que essa narrativa oriente cada uma das nossas palavras, cada uma das nossas ações, a maneira como a gente faz o ministério, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente trata um ao outro, que a Assembleia de Deus Londrina e cada um dos cristãos de outras denominações que escutem essa mensagem, a igreja espalhada pelo globo, os missionários que nós temos espalhados, que cada uma dessas pessoas experimente o teu poder, abençoando famílias e mais famílias. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.